Olá, meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal na Turquia. É um grande prazer estar aqui com vocês e a gente começa hoje, nossa quarta-feira, fazendo um vídeo de Demet, um pedido que chegou para mim. Saber como a Demet se sente diante dessa controvérsia aí toda do comportamento do Lussoy com ela lá em Cannes e o comportamento dele com a Ilsin Sangun no lançamento do filme deles, né? O pessoal falando bastante que ele foi grosseiro com ela e teve um comportamento diferente, né? Com ela e com a Elcine lá, tava todo sorridente. Então, como o Demet se sente no meio dessa questão, tá? Esse é o tema do nosso vídeo. Se você gosta de conteúdo turco, gosta de saber as fofocaiadas deles aqui, chega mais, você tá no lugar certo, né? Vambora, gente! Vamos começar vendo qual é a energia da Demet em torno dessa questão, como ela se sente, né? Opa! Em torno, não caiu virada, né? Em torno dessa questão, né? Do Chakai Lussoy ter tratado ela meio assim. Ela nem foi lá poderia ter ido, né? Mas não foi no lançamento do filme. Mas ela parabenizou o cara, né? E é isso. Vamos ver como Demet se sente dentro dessa questão. Eu vou tirar mais uma aqui para a gente finalizar as questões, né, da Demet. Uau. Bom, vamos lá, né? Vamos pro tarô, vamos ver a reação dela. O que ela pensa desse comportamento, né? Do só estranho com ela lá em Cannes, né? E lá com o Ilsin, ele todo sorridente, né? A diferença do comportamento dele com ela em público e do comportamento dele com a Ilsin publicamente e com outras pessoas. Por quê, né? Ele reage assim. Qual é o pensamento de Demet? O que ela acha de todos esses comentários, essa, né? Vamos ver o que o universo traz aqui de Demet em relação a isso. Vamos ver o que o Demet acha de tudo isso. Vamos lá, eu vou deixar o fundo do baralho aqui também, que eu achei bem importante, bem interessante, tá? Bom, olha só, a energia da Demet é uma energia de... Ela entende, ela observa isso, ela percebeu isso, tá? Mas ela, não vejo ela com rancor, nem se sentido, como eu posso dizer, magoada, chateada em relação a essa questão, tá? Eu vejo que ela entende, que fala verdade profunda e abraço da alma. Tipo, ela enxerga isso, ela entende, ela percebe essa reação dele, mas ela não fica... não leva isso para um lado negativo, tá? Tipo, ela não cria dentro dela sentimentos negativos em relação ao Lussoy, tá? Isso simplesmente motiva ela, traz coragem para ela ir para frente. Coragem em movimento, chama intenso, ou seja, isso não faz apagar o brilho dela, tá, gente? Ela não fica para baixo, ela não fica triste, isso não abala a Demet, tá? Então, já falando por aqui pelas energias dela, isto não abala Demetrius Demi, mas ela... Sim, ela não tá de bobinha nessa história. Claro, essa carta tá grudando, né? Ela percebe a verdade profunda, ou seja, ela enxerga exatamente o que tá acontecendo, o que aconteceu, né? A atitude dele lá, tá? Mas isso
não impede Deméter, ela não leva isso pro coração, ela simplesmente segue o fluxo dela. Coragem e movimento, tá? Isso não apaga a alegria dela, a chama dela, a felicidade dela. Isso não mexe emocionalmente com ela. Ponto. Bom, e essa é a energia dela, né? O que que ela pensa do Tchaka? Ela acha que o Tchaka é um cara, primeiro, que ele agiu assim por duas questões, tá? Porque ele tinha muito medo de fazer alguma coisa que pensasse que ele estava se engraçando pro lado de Demétrios de mim, além de trabalho, entendeu? Por que isso? Porque aqui, ó, o louco, não sou eu que tô falando, tá? Não tô inventando isso na minha cabeça. O louco, aquele que, né? E a justiça. Então, ele não queria que ninguém ficasse, dar margem para ninguém pensar alguma coisa dele, tá? Então, por conta deste medo aqui, 6 de ouros à morte. O que, que significa isso? Ele não agiu e interagiu, não se deu na medida que deveria se dar, né? Ele agiu de forma, se deu pouco, tá? Não interagiu com ela. Por quê? Com medo das pessoas pensarem em alguma coisa dele. Isso é um fator. O outro fator é que ele também é bastante vaidoso, certo? E ele sabe que a Demetrius Demi, ele e a Demetrius Demi, ele acha que a Demetrius Demi está no mesmo patamar que ele, entende? Então, as meninas até falam, sabe porque ele não quer perder o espaço? Eu concordo com vocês, porque isso aqui também saiu, ó, público. Ciúme, ele quer pra ele só, entendeu? Ele é um pouco egoísta nesse sentido, tá? Egocêntrico, sim. Ah, ele é egocêntrico, assim, ele é egocêntrico, tá? Narcisista? Pode ser. Não vou taxá-lo tão forte assim, mas sim. Então, o que Demetrius Demi acha da atitude do Lúcio para com ela? Ela acha essas duas linhas de pensamento. Ela acha que ele não estava querendo, tipo, dar a entender nada, né? Ser taxado por nada, até porque ele sabia que todos os olhos estavam voltados para ele naquele momento, então ele não quis dar nenhuma margem para ninguém pensar nada, né? E que isso foi uma coisa que ele não, por isso ele não interagiu com ela, tá? Do jeito que poderia ter interagido, mais solto e tal, tá bom? E também porque ele, de certa forma, ele sabe que a Deméter está no mesmo patamar que ele não gosta muito de dividir a glória dele, entendeu? Tipo isso, ele é meio egocêntrico, sim, tá? Então, ela acha essas duas coisas dele, tá? Porém, gente, isso aqui para ela não mexe com a autoestima dela, não mexe com as emoções dela, ela enxerga isso, como a gente viu, a verdade, ela enxerga isso muito claro, essas duas coisas muito claras, mas isso só dá mais coragem para ela se movimentar, seguir adiante, tá? Bom, essas duas coisas, essas duas questões aqui, a gente viu que ela acha dele, tá? Tem uma outra coisa também que é importante falar, que ela pensa, né? Ó, vou deixar aqui que ela acha que também pode ser um dos motivos que faz com que ele haja assim também com ela, é essa questão do passado, aqui ó, 10 de paus ou passado 6 de copas, né? Que ela pode, o que a gente pode pensar aqui? Das pessoas fazerem uma ligação dele com a Demet, porque ele já roubou a namorada, né? Porque ele tem uma fama ruim, porque as pessoas falam que ele é namorador, e ele é. Todas aquelas atrizes que foram, a maioria delas, tá? Já tiveram caso com ele só. Aquela de Gaddafi, já, tá? Tiveram um trelelê lá, tá? A última que tá no posto agora é a Malbora, né? Mas a Malbora também trabalhou com ele que Cubra, né? Aliás, a Cubra, eu achei horrível aquele. Enfim, aquela atuação dela. Aliás, eu não acho ela boa atriz, né? Ela tá aprendendo ainda, ela é aprendiz. Então, o que eu acho aqui? É isso aqui, tá? Então, as questões do passado, ele fica remoendo, sabe? Ele não quer que as pessoas fiquem pensando ou vendo ele como passado, tá? Então, por exemplo, a gente não sabe que no passado ele furou o olho de Yaman, né? Então, essa atitude dele com a antiga namorada, né, do Jan, e outras que a gente sabe que ele andou aprontando lá na época que ele era mais novo, então ele quer mudar essa imagem dele. Então, ela pensa nisso também, dele querer mudar a imagem dele do passado, né, dele lá no dia
em Cândido, ele não querer demonstrar, ou não querer que as pessoas pensem, entendeu? Nada, né? E também a questão dele não gostar de dividir a glória dele. Então, tudo isso passa na cabeça de Demétrios Demi, tá? Vamos ver mais o que o tarô pode nos falar sobre essa visão da Demétrios Demi, né? O que mais o universo pode falar sobre essa questão da Demétrios Demi? Cavaleiro de Ouros, Rainha de Espadas. Chupa que é de uva. Eita, Laia. Olha, gente, a Demétria, ela, tipo, tá pontinho, pontinho e andando, sabe? Ó, Cavaleiro de Ouros e a Rainha de Espadas, ela tá focada nela, ela sabe quem ela é, o que ela quer. Nada abala o movimento da Demétria pro trabalho, gente. Ela sabe que ela precisa, que ele fez as escolhas dele e ela vai seguir o rumo dela. Ela não está chateada, ela não está zangada, ela não está abalada, ela não está... Porque, gente, vamos virar essa página, porque a dona Demétrios Demi, que foi a principal peça nessa história, que é uma das principais peças dessa história, ela já virou, tá? Ela tá seguindo o fluxo dela. Foi feita a escolha? Beleza. Tô seguindo o meu rumo, tá? Muito lúcida, que eu falei, verdade profunda, muito lúcida. Escorpiana, a energia de escorpião é uma energia que te traz clareza, enxerga até a alma do ser humano, né? Então, ela entende muito bem a questão, mas aqui, ó, gente, ó. Coragem em movimento. Aqui o sol, ó, a chama intensa. Ela continua firme e forte, segue o caminho dela, segue o sucesso dela, ela sabe quem ela sabe que ela é sucesso, ela sabe o valor dela. E tá muito enquadrado aqui dentro daquelas previsões que a gente está vendo, da Deméter com a energia do imperador. É exatamente isso aqui. Sigo o meu rumo, nada vai me abalar. Então, é isso, esse é o pensamento que Deméter pensa e sente sobre toda essa questão, gente. Então, se ela pensa assim, que só não vai ficar aqui, né, picotando e aumentando essa história. Deixa isso pra lá, gente, vamos seguir, vamos curtir as coisas dela, vamos falar do sucesso dela, das coisas legais que têm acontecido na vida dela. Beijos, tchau, tchau.